E aí, gente, beleza? Tranquilo? Fala pessoal, tudo em ordem aí? Beleza. Cara, eu estava lendo os gibis há um tempo atrás, depois, enfim, há um tempo atrás, tipo uns 15 anos atrás, né? 15 anos, lendo gibi é uns 15 anos atrás, cara. Ultimamente Não. só livro Só livro e artigo, né? Artigo. Não, mas eu lembrei porque depois eu vi uma entrevista com o Stan Lee, a gente já falou do Stan Lee aqui uma vez, Cara, mas quando ele falava dos X-Men, né, e um dos motivos dele ter criado os X-Men, assim, qual foi o contexto? E a gente falar um pouco de preconceito, qual foi o contexto, né? Eu lembro que começou a ter algumas adequações, gibi, apareceu lá personagem bissexual, personagem que, né, agora se identificou lá homossexual, ok? E muita gente falando, criticando isso. Teve até uma saga em que era um crossover, né, em que o Wolverine namorava com o Logan, né, com ele mesmo. O Conan. caramba, Eles eram verdade. um casal. Nossa, no nunca. final eles se beijavam, sim, Caramba. ficavam juntos, tá? Eles matavam. A cena é linda, assim, um monte de corpos mortos, eles se beijando em cima dos corpos. Cara, assim, enfim. curioso. Mas enfim, muita essa crítica, né? Que agora tem que adequar. E o Stan Lee falou justamente isso. Falou, quem tem esse tipo de questão não entendeu o que é o X-Men. Porque ele vem da diferença, são pessoas diferentes da normalidade, pessoas que querem que de alguma forma queriam ali se adequar ou queriam ser aceitas e a sociedade não aceita. Tanto é que tem aquela saga antigona do extermínio, né? Que até vem tava no filme da Deadpool, Cable, né? Que ele vem porque o Wolverine tinha o gene para, enfim, que queria exterminar a raça humana, ele tinha um gene lá para salvar. Mas um dos pontos era esse, né? Que ele fala assim, pô, o X-Men, ele foi feito pensando nisso. Era um grupo de super-heróis, mas são todos mutantes, ou seja, eles não são seres humanos normais, né? E por isso eles não são aceitos, né? E foi muito interessante isso, porque você tá indo contra uma questão que, se você for para dentro do mundo do gibi, você seria um daqueles caras que tava caçando os mutantes, né? O cara é preconceituoso e gosta de X-Men, né? Tipo É mais ou menos isso que ele falava, Tipo, como é que pode, né? É o cara que não entendeu a essência da coisa, né? Acho que a grande questão, né, do X-Men a gente aprender a tolerar, né? Tolerar a diversidade, cara. E a real é essa, né? Acho que a gente tem a gente fala muito disso sobre perfis e tudo, né, cara, o tempo inteiro. De fato, assim, a grande questão é a gente conseguir entender profundamente quem é o outro e respeitar as diferenças. Não existem problemas, são seres humanos com características diferentes, simplesmente isso. Ter uma característica diferente não te torna melhor ou pior ou nada disso. É simplesmente um outro ser humano, é só diferente. Eu acho que isso é uma mensagem muito básica. Mas você sabe de uma coisa, cara? O gibi, a arte de modo geral. E é legal você falar do gibi, que aqui a gente sempre comenta sobre os HQs e tal, mas assim, a arte de modo geral, ela sempre foi, eu acho, um pouco de um espelho. Sim. Né? Não só a arte, cara, você quer saber, a gente fala sobre isso dando aula de psicologia do esporte, a gente fala o esporte é um outro contexto, em que muitas das questões que muitas vezes não são permitidas socialmente, você vive de uma outra forma dentro do contexto esportivo ou dentro da arte. Né? É um local permitido, vamos pensar assim. Né? É uma releitura, né? É como se você for pensar, por exemplo, o próprio contexto de Gotham City, Metrópolis, são visões distorcidas de Nova York, né? É uma imagem, tipo, Gotham City é Nova York definitivamente não deu certo em nada, né? Aquele mundo, né? Metrópolis é um pouco menos, mas é justamente uma forma de criar aquela história de forma diferente, colocando elementos diferentes, mas que, se pensar assim, ele foi pensado por alguém, né? Então, quais as referências que essas pessoas têm, que elas colocam ali? A gente falou isso em outro vídeo, durante muito tempo, o foco dos super-heróis era lutar contra alienígenas, não sei o que lá. Depois começou a ser uma questão, por exemplo, de política. Né, e hoje você tem questões sociais, como você traz essas questões, por quê? Porque agora é importante? Não, porque talvez agora tem uma discussão mais favorável para isso que há um tempo não tinha. E quando a gente para pensar isso, o Stan Lee lá atrás, criando um negócio, eu estava pensando nisso. Né? Falou, ele estava criando... Olha como que a arte, inclusive, ajudou, ou busca ajudar de alguma forma a colocar esse pano de fundo, né? E eu falo, olha, essa discussão é importante. Só que se eu falasse daquele jeito logo de cara, ninguém ia me ouvir. Né? Então eu coloco ali uns personagens legais, só de ter criado o Wolverine, que eu acho que não foi Stan Lee, mas não tenho certeza agora. Mas só de ter criado o Wolverine já tá bom, né? Mas assim, tem uma temática ali que é muito além de uma questão, por exemplo, de uma questão sexual, de cor, de classe social, assim, é geral, é o diferente, né?
porque ele cria algo que não existe a princípio, né? Então, assim, você não vai se identificar com aquilo a princípio, né? Não sou preconceituoso, não tenho aquilo, né? O melhor dessas coisas, eu acho, é que a criançada que se identifica muito com a questão dos heróis e tal, elas têm uma oportunidade, de uma maneira lúdica, né, de ir reconstruindo mentalmente aquilo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Da mesma forma como deu o exemplo do esporte. Então, vamos lá, período de Guerra Fria. Né? A gente fala muito isso nas aulas de psicologia do esporte. Cara, no período de Guerra Fria, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, né? Aquela luta que é retratada lá no Rock Balboa, Rock 4. Pois é. Né? Cara, Rússia e Estados Unidos guerreando. E aquilo era uma guerra. A Guerra Fria estava no esporte, ela estava acontecendo no esporte. A própria história do Watchmen é isso, né? A história do Watchmen, perfeito. Exato. Então, repara. Do juízo final, né? Repara, isso que eu acho que é o louco. A pessoa que cresce assistindo essas mídias, né? Ela também cresce se envolvendo nesse tipo de percepção. Óbvio, se o cara tem esse tipo de mentalidade também, né? Não é qualquer um que olha para aquilo que aproveita da mesma forma a experiência. Mas ele tem a possibilidade de aproveitar aquilo. Outra prova disso hoje em dia é o He-Man, né, cara? A leitura do verdade. Pô, a leitura do He-Man, cara, o Masters do Universo, assim. Eu particularmente... Que nem chama mais He-Man. Na verdade não chamava, já chamia He-Man e os Mestres do Universo. Né? Eu particularmente, aqui, como a gente cresceu na década de 80, então, putz, eu queria continuar vendo o He-Man lutando contra o esqueleto. A gente cresceu aprendendo daquele jeito, então, putz, eu queria alerta continuar de vendo spoiler, né? Quem não viu ainda. Quem não viu, alerta de spoiler, galera, desculpa aí. Mas, cara, a real é essa. Porque eu me frustrei, porque eu queria continuar vendo aquilo. Então eu não gostei tanto da série porque a minha expectativa era, continuar vendo o He-Man na luta do Mas He-Man. aquela história afetiva, né? Mas é a história afetiva, exata, é a forma como eu me relaciono com o desenho, né, cara? Então, mas agora, que tem muitas sacadas muito interessantes ali, Você coloca o personagem, né, a Tila, que era secundária, que era uma sidekick, né, que era um ajudante, com uma personagem protagonista, principal. exato. Cara, o Grayskull aparece, o Grayskull é um puta do cara enorme, de cor, né, Então um cara negro, grande, forte pra caramba. E, cara, é muito legal. Tipo, essa parte eu achei que ficou muito bem traçada. O que eu não gostei, alerta de spoiler, não assista se você não quer ver o He-Man, mas, cara, o que eu não gostei é o Adam morrer na mão do esqueleto, aí é mancada. Aí é mancada. O Adam morrer na mão... Não, ele morreu no último episódio, cara. Tipo, na primeira parte da série, o Adam morrer, cara. Tipo, mas aí de novo, é a minha memória afetiva ali, né? Mas, cara, se você parar pra pensar... É interessante, a parte afetiva ali, todo o contexto retratado social ali, de novo, exato, porque é a evolução normal da coisa, claro, né? O cara não ia durar pra sempre, cara, né? É assim, né? Com certeza, óbvio. Então, peraí, o cara tá se expondo a risco ali. Kill your idols, né? Você tem que destruir um pouco dos seus ídolos ali para que novos ídolos possam aparecer. E aí que acho que esse é um ponto interessante, quando a gente fala da questão do preconceito, de chamar isso a atenção, né? Porque como a cultura pop, cultura geek, enfim, tá muito dentro da vida das pessoas, exato, influenciando. Olha, vamos chamar a atenção aqui, vamos discutir sobre isso, né? Mas de uma forma talvez mais até natural, né? Natural se diz assim, olha, não vou falar, vamos falar sobre isso. Tá aqui, ó, isso acontece. Isso acontece, tá aí. Então, presta atenção. Trazer aquilo à discussão. Veja, outra coisa, né? Pensando nessa coisa do preconceito em obras de arte, né? Pô, é o próprio filme do Coringa. Né? Que você tem empatia. Quando você assiste um filme novo do Coringa, você tem empatia pelo Coringa. Você olha e você fala que é uma coisa impensável, se você olhar o gibi, tal, uma coisa impensável. Você pode gostar do personagem, com ele, né? Você identifica com ele. Você pega o sofrimento do cara, você fala, pô, eu também daria uma porrada nesse cara. Você se identifica com aquilo. Você é tão intenso emocionalmente que te puxa para aquilo. Então acho que a arte tem esse poder. A arte, o esporte, acho que são manifestações da humanidade que tem esse poder de trazer à tona assuntos que a gente precisa tratar de uma maneira natural. E é bacana, porque povoa a cabeça das pessoas e abre a cabeça da gente pro novo. O que é uma coisa necessária, né, cara? A rigidez é contrária a qualquer tipo de processo de saúde mental. Então, exato, repara, a gente... Mas até a gente, quando a gente fala falando, pô, eu queria ver mais, claro, porque eu queria ver daquilo que eu tô acostumado, né? Ver, claro. Mas até isso, né? Mas peraí, peraí, olha que interessante isso, tá? Você ir para aquela... exato, né? É que nem você vê qualquer série, né? Os personagens também vão se adequando. A gente fala às vezes, né? A gente conversa muito, pô, quantas origens tem um personagem? Tem um monte, mas porque ele tem que se adequando, né? Exato. Né? Ele tem que fazer sentido para quem tá lendo hoje o gibi, né? Então, até essa questão, vai ter o personagem que vai mudar o gênero, que vai não sei o que lá. Ok, né? Até, teve uma baita discussão, né? Justamente, por exemplo, vai ter o Superman negro. Nossa, e quando eu falei,
Que ator legal pra caramba, cara. Né? Legal, e assim, cara. e já tem, isso no gibi já tem faz tempo. Faz tempo. Então Pô. assim, até quem te acompanha não ficou grilado com isso, mas quem tá fora, tipo, só porque, não é só porque não, o Superman negro da Terra 2 tem há muitos anos, né? Então assim, inclusive teve aquela junção com o Super Choque lá depois, enfim, né? Mas eu acho que é justamente esse ponto, de chamar pro protagonismo e chamar pra pauta de discussão elementos que não estão muito na cara, né? Exato. E que se você faz a coisa mais naturalmente, se você começa a trabalhar com essas coisas mais naturalmente, quer dizer, pra nova geração que tá lendo aí, isso já não chega mais como, como assim discutir isso? Isso, ok, tá aí. É algo que tipo, é familiar, você já viu aqui em algum lugar, né? Cara, eu acho que é muito interessante essa coisa. De fato, acho que o gibi tem um pouco esse poder, né, cara? De trazer um pouco as pessoas para novas realidades. E agora isso está... Claro, o gibi tá perdendo força, até porque a história e tá indo pro cinema, né? Tá indo pra séries, mas que é a mesma mídia ali, assim. Cara, você quer uma coisa que é muito curiosa? Não sei se você já teve a oportunidade de ver, por exemplo. Bom, a gente assistiu o Logan, os desenhos do X-Men lá atrás, década de 80, 90, aquele que o Wolverine tinha que usar capacete pra andar de moto. É muito legal, verdade. Porque era politicamente correto ele andar sem capacete. É verdade, cara. Mas eu tô assistindo, por exemplo, os X-Men e o Logan de mangá. Você assistiu as séries do Netflix? Não. Cara, é muito interessante, cara, assim, né? A gente tá fazendo aqui um propaganda do Netflix, assista as séries do Netflix. Mas assim, ó, cara, é muito legal, assim, as versões novas, as releituras de mangá. Sabe por que eu achei interessante? Porque ele tem, mesmo Cavaleiro do Zodíaco, saiu uma série do Cavaleiro do Zodíaco feita no mangá. Tá um desafio pra mim, Cavaleiro do Zodíaco. Isso cara, é muito legal. É muito legal. E qual que eu acho que é interessante? São releituras. Então é muito bacana ver como tem questões, adaptações culturais, assim, sabe? Mas até isso, mas você pensar, por exemplo, você pega o Dragon Ball, é a mesma coisa. Porque o Dragon Ball ele veio de uma mitologia que já tinha lá o carinha com o rabinho, com não sei o que lá, que virava macaco, que não sei o que. Perfeito. E ele foi adaptado, ele vai se adaptando, que nem questões de cultura, que é folclore, eles vão se adaptando, você querendo ou não vai sofrendo essa mudança. O Dragon Ball é uma outra coisa dessa. Repara, todo mundo metade das pessoas que ele briga no meio do caminho vão virando amigos dele depois. Né? Pois é. Cara, é um outro exemplo disso. Mas ele é um cara bom, a gente tem que fazer uma análise dele, mas ele é um cara também sociável, né? Pra caramba. Total, né? Totalmente. E pensando nisso, então, fala aí pra gente nos comentários. Primeiro, assim, você tem algum X-Men preferido, cara? Você tem algum? O X-Men preferido? Eu sou da época do Wolverine, né, cara? Eu gosto do Wolverine. Embora eu gosto muito do Anjo também, cara. Do Anjo. O Anjo, lembra? Do Anjo Casazinha mesmo. O Wolverine e Ciclope, acho que assim, pra mim sempre foram os mais ali. Mais assim, da hora, né? Mais legais, assim. Eu gostava muito do Ciclope. Sabe por que eu gosto do Ciclope? Jogava com o Ciclope, cara. O jogo do Marvel Super Heroes. Da hora pra caramba. Era muito legal. Enfim, você tem algum preferido? Escreve aqui pra gente e fala assim... Será que tem alguma questão cultural, social, que você vê também, que a gente não viu, a gente não falou aqui dos X-Men, ou dos gibi de forma geral? Deixa aí pra gente que a gente vai comentar também. Valeu? Valeu, até mais. Valeu.